que você pode estar vivendo como escrava de um relacionamento e talvez você nem saiba? Mas que Deus quer te curar e te libertar dessa escravidão para que você possa viver as promessas dele, para que você possa viver um relacionamento saudável. E no vídeo de hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir para que Deus possa te libertar dessa escravidão. Seja bem-vinda a mais um vídeo desse quadro Chá com Sinceridade. Aqui é onde eu falo com sinceridade, é um lugar onde eu falo de mulher para mulher, é um lugar onde a gente se encontra, é o seu lugar de cura. É o lugar onde eu falo das feridas que Deus curou em mim e que hoje você também pode ser curado. Ele também quer te curar. Pegue seu chá, sente-se conosco, comigo, com Jesus, com os anjos, com o Espírito Santo. Você tem um lugar especialmente reservado para você. Você tem um lugar à mesa. Jesus está te convidando para sentar conosco. Pegue o seu chá, porque chá cura, chá acalma, um café deixa mais ansioso ainda. Vocês já sabem, eu sempre falo isso daqui. E vamos ao que interessa, sem enrolação. Bom, a Bíblia diz em Êxodo 13, no versículo 17 e 18, conta a passagem de quando Deus libertou o povo da escravidão. Deus ele leva o povo pelo deserto, porque até tinha um caminho mais curto. Só que nesse caminho estava acontecendo uma guerra. E como Deus conhecia o coração do povo, ele sabia que o povo não tinha estrutura para enfrentar essa guerra. Então Deus sabia que quando eles dessem de frente com a guerra, eles poderiam sentir medo e se arrepender e voltar para a escravidão. Então Deus conduz o povo pelo deserto, que é um lugar mais longo, porém que contornava essa guerra. E o que que isso tem a ver com nós mulheres? O que que tem a ver com você que está assistindo esse vídeo? Tem tudo a ver. Porque olha só, quando o povo estava no deserto, eles reclamaram o tempo todo na cabeça de Moisés. Eles tinham uma mentalidade de escravo, que era o quê? Se contentar com o mínimo, como básico. O mínimo era o suficiente. Eles falavam o tempo todo assim: Moisés, por que que você trouxe a gente para cá? Para morrer? Porque pelo menos lá, na escravidão, lá no Egito, a gente tinha comida e água. Então eles não conseguiam reconhecer que Deus estava conduzindo eles para uma terra que emanava leite e mel com fartura. Era uma promessa de Deus, era a terra prometida, Canaã. Mas não, eles preferiam viver no Egito, onde era seguro. Eles estavam confortáveis com aquela situação, vivendo daquele jeito. E o que isso tem a ver com mulheres? Tem muitas mulheres que estão sendo escravas das emoções, escravas das feridas emocionais que não foram curadas e vivem relacionamentos onde elas recebem o mínimo e o mínimo para elas é o suficiente. Elas falam assim: pelo menos eu tenho alguém. É melhor isso do que estar sozinha. Mulheres que vivem em relacionamentos tóxicos, abusivos, que ferem, que machucam, que fazem elas questionarem a identidade delas, que ferem princípios, valores. Elas preferem viver escravas das emoções do que enfrentar a solidão de um deserto, serem curadas por Deus, serem curadas na terapia, para poder viver um relacionamento saudável, um relacionamento que vem de Deus. Então, se você está passando pela solidão do deserto, entenda que isso não é atraso, não é rejeição, não é abandono. Isso é Deus querendo te curar, é Deus te levando para esse lugar. O deserto é o lugar onde você tem uma identidade firmada em Deus, é onde Deus trata o seu caráter, Deus trata a dependência emocional, Deus cura insegurança, medo, carência. Porque são essas feridas emocionais que fazem você viver esses tipos de relacionamento. Então, quando você passa por um deserto pelo processo de cura, você entende que a sua dependência está em Deus. Porque quando você tem a dependência em homem, esse homem ele nunca vai satisfazer os desejos do seu coração. A nossa dependência tem que estar sempre em Deus e nunca no homem. Porque a própria Bíblia diz que nós não conhecemos os nossos corações. Deus é quem sonda o coração. Se nem a gente sabe o que passa dentro do nosso coração, imagina o homem. Então, o homem ele nunca vai satisfazer todas as suas expectativas. Ele vai te frustrar porque ele é ser humano. Só Deus é capaz de fazer isso. Então, às vezes, é preciso passar por esse deserto para que você seja curada, para que você possa viver um relacionamento saudável, para que Deus possa abrir os teus olhos e fazer você enxergar de que esse lugar que você está vivendo, você está sendo escrava das suas emoções. Tem mulheres que têm medo de ficar sozinha e preferem viver no mínimo que alguém pode oferecer. Aceitam migalhas o tempo todo. Então enfrente o seu deserto. Às vezes existe um caminho mais curto que vocês querem pegar. Você sai de um relacionamento e entre outro, sai de um relacionamento e entre outro. Só que esse caminho mais curto tem guerras.
tem conflitos, vocês não têm estrutura para enfrentar essas guerras. Por quê? Porque vocês dão de cara com esses conflitos internos, que é os traumas que foi adquirido em outros relacionamentos e vocês vão carregando, carregando, carregando. E aí todo relacionamento que você entra, você descarrega esses traumas em cima da pessoa e aí vocês não sustentam. Porque vocês não têm estrutura, vocês não foram curadas das suas feridas emocionais, feridas que foram acumuladas, que vieram ao longo dos anos, da infância, do que viveram com os pais, mulheres que se foram abandonadas, rejeitadas, abusadas, agredidas. E precisam serem curadas. Quando vocês cresceram nesse tipo de ambiente, vocês acham que esse relacionamento é normal. Então se torna conhecido. Então vocês não estão acostumadas a viver em outro tipo de relacionamento. Vocês não estão acostumadas a viver num ambiente saudável. E aí vocês começam a entrar num conflito interno de medo, de insegurança, de enfrentar os seus próprios conflitos. Só que para isso você precisa ser curada. Deus quer te curar, Deus quer te libertar, mas você precisa deixar ele te curar. Então, mulher, enfrente o teu deserto. Fique sozinha, deixa Deus te curar. Saia dessa dependência emocional. Tá repetindo toda hora o mesmo padrão de relacionamento porque não foi curada. Isso é uma raiz que precisa ser cortada. Essa ferida emocional precisa ser curada, essa dependência emocional precisa ser curada, para você não repetir mais o padrão de relacionamento. A gente atrai aquilo que a gente é. Quando você atrai esses tipos de homem, é porque você também tem feridas, tanto quanto esse homem. Então, quando você se trata, quando Deus te cura, quando você é curada dessas feridas, você começa a atrair homens que são curados também. Fique sozinha, não tenha medo de enfrentar a solidão. A solidão é um ótimo lugar para a gente aprender a se amar, aprender a ter amor próprio, aprender que nós temos valores e princípios que vêm de Deus e que Deus nos fez para sermos amadas, para sermos seguras. Deus quer te dar um marido provedor, que te traz segurança, que te valoriza, que te põe para cima, que te exalta, que te encoraja, que te impulsiona, que te traz segurança, te faz viver como mulher. Tem mulheres que estão vivendo papéis invertidos, numa energia masculina, e estão esgotadas, cansadas, sobrecarregadas, porque estão cumprindo o papel de homem, porque não foram curadas. E estão lá sendo mãe de marido, por quê? Porque acham que isso é normal, porque estão acostumadas com esse ambiente. Então você precisa sair desse ambiente para ser curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você está assistindo esse vídeo, você é casada, porque isso que eu falei é para mulheres que são solteiras. Se você já casou, o seu deserto é com o seu marido. Você vai ter que enfrentar as suas emoções. Você vai ter que se controlar, controlar a tua língua, parar de ser menos chata. Você vai ter que controlar a sua impulsividade. Você vai ter que mudar primeiro para que ele possa ser mudado. Porque a primeira mudança vem de você, para depois vir do homem. Se você quer mudança no seu relacionamento, no seu casamento, primeiro mude você. Porque daí, através da sua mudança, o seu marido vai começar a mudar também. Então, o seu deserto vai ser com o seu marido. Se você é solteira, você vai ficar sozinha até Deus te curar e você está pronta para um relacionamento. Se você é casada, Deus vai te curar durante o seu tratamento, ali no processo do seu casamento. Processo de casamento, falei errado. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida um relacionamento saudável, que você seja curada das suas feridas emocionais, que você entenda que o deserto não é um lugar de sofrimento, não é um lugar de abandono, é um lugar de cura, onde Deus quer te levar para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel com fartura. Em nome de Jesus, que Jesus abra os seus olhos, que você possa enxergar que esse relacionamento não é o que Deus quer para a sua vida, que você se cure dessa dependência emocional e coloque toda a sua dependência em Deus. Em nome de Jesus, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque eu oro por todas as pessoas que estão aqui, por todos os pedidos de oração que as pessoas me façam. Se que você quer que eu ore pelo seu casamento, se você quer que eu ore pela sua vida de solteira, para que você possa ter um casamento saudável, eu vou orar. Que Deus te abençoe. Meu Deus, tá ventando tudo aqui, vai começar a chover. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.